Amélia Carreira nasceu em Lisboa, a 4 de dezembro de 1930, e desde cedo teve uma vida fora do comum. Aos 6 anos, foi com a família para Barcelona, porque o pai, médico, foi tirar a especialidade naquela cidade. Mais tarde, a vida profissional do pai voltaria a ditar uma nova mudança de ares, com a vinda de Amélia e restante família para a Madeira, em 1942. Estudante do Liceu do Funchal, escoteira e nadadora do Marítimo, rumou a Coimbra em 1948 para estudar Direito. Não completou o curso, mas conheceu na faculdade Fernando Pereira Rebelo, com quem viria a casar em 1950. Mãe de 4 filhos, acabaria por estudar Românicas e tornar-se professora. De regresso à Madeira, em 1962, fez uma carreira no ensino, ao mesmo tempo que acompanhava o percurso político do marido, que viria a ser governador civil da Madeira em 1974. 4 anos mais tarde, Amélia Carreira Rebelo fez parte do núcleo fundador do Sindicato dos Professores da Madeira, do qual foi dirigente e coordenadora, além de ter estado ligada à fundação do Departamento de Professores Aposentados do sindicato, ao qual ainda hoje se dedica. Professora Amélia Carreira Rebelo, bem-vinda a Uma Vida, Uma História. Deixe-me começar por falar da sua realidade atual. Está aposentada há quase 20 anos. Costuma sentir muita falta das salas de aula? Não, não tenho muitas saudades das salas de aula. Da escola, da vida que levei, sim, mas já não. O que era difícil nas salas de aula? Era pesado, era duro o trabalho de professor? Foi sempre duro, o trabalho de professor é sempre duro, mas não tenho assim muitas razões de queixa até desse trabalho. Era uma coisa até que eu gostei de fazer. Não sei se fiz muito bem, se fiz muito mal, mas lá fui fazendo. Mas mesmo assim fez durante muito tempo, isso é que é o grande percurso. Mas depois nunca se manteve verdadeiramente... Depois achei de ter saudades. Nunca se manteve verdadeiramente desligada, não é? Não, nunca me mantive assim muito desligada. E comecemos pelo seu aspecto sindical. Além de professora, portanto, e como professora, tornou-se sindicalista desde os primeiros tempos do Sindicato de Professores da Madeira. Sim, na ata da formação está lá a minha assinatura, entre variedíssimas, em 78, 12 de março. O que é que levou os professores da Madeira a sentirem a necessidade de criar um sindicato? Alguém tem que se dar por seus interesses, pois era uma coisa que não existia, não havia tradição sindical em parte nenhuma no nosso país, não é? Tirando operários, não havia sindicato. E pronto, além de um sindicato ser a defesa da classe, há também aspectos culturais que não são despicientas, são sempre de louvar, de se fazer. Como é que a sociedade da Madeira, que sempre foi um pouco conservadora em certos aspectos, reagiu a esta ideia de os professores se organizarem no sindicato? Sempre com a mesma relutância, tudo que me dá uma mudança. E sindicato ainda era uma palavra que, enfim, aquilo era bem para os metalúrgicos, não era assim para as senhoras. Sobretudo para as senhoras. Principalmente para as senhoras. Porque o sindicato tem muitas senhoras, ou tem tido muitas senhoras como dirigentes e como pessoas responsáveis. Porque a classe docente agora cada vez é mais feminina. E portanto houve uma revolução. A criação do sindicato é uma revolução dentro da revolução. Acho que sim. Uma bela conquista. Custou, mas fez-se. Do ponto de vista legal, não enfrentaram dificuldades. A lei permitia, portanto criaram. Sim, mas não foi assim de mão beijada, foi sempre tudo a mal, foi sempre preciso, sempre uma pequena vitória para muita luta, uma pequena vitória, muita luta, sempre. E dentro da própria classe, como é que foi encarada a criação do sindicato? Houve bastante adesão, tanto que, e continua a haver, não é? Porque o sindicato tem um número de sócios apreciável, não é? E hoje é um dos mais importantes da Madeira.
é o mais importante. Para si, certamente. Em termos de- é o sindicato. Portanto, todas aquelas horas que tem passado, e são muitos dias dedicados ao sindicato, não se arrepende um segundo. Ter contribuído para essa iniciativa. Agora também já estou a fazer só aquilo que me apetece. Se vou é porque gosto. E porque ainda sinto que sou capaz de fazer alguma coisa, porque senão não ia. Para termos a noção, portanto, chegou a ser coordenadora, portanto, teve no Conselho Fiscal, teve em vários cargos, foi coordenadora em 91, A 92. gente vai fazendo, não é? Mas dá a ideia de que era assim uma espécie de rolemã que existia entre os professores, portanto, entendiam-se bem. Os dirigentes. Sim, de dirigentes, sim. Entendíamos bem. E pronto, havia, se houve alguma coisa democrática a funcionar, foi exatamente o sindicato. Havia eleições, eles ganhavam, perdia-se, pronto. Eu também fui a eleições que perdi e voltei lá, mesmo. Olá, estás bonzinho e acabou. Não é? E em termos de conquistas, quando iniciaram o sindicato, o que é que era mais importante conseguir para os professores? Bem, primeiro, as remunerações que eram baixíssimas, depois um estatuto que nos desse realmente cidadania de gente, de sermos gente, não é? Ter um estatuto da carreira docente. Isso levou anos a conquistar várias versões, desde o SEABA para aí fora, enfim. Porque no seu percurso enquanto professora apanhou largos anos do regime do Estado Novo, apanhou o período de transição e depois este período democrático. Do Estado Novo, menos, mas sim. Teve uns anos a dar aulas Sim, ainda sim, durante claro, pois. Os professores eram instrumentalizados na escola nesse tempo? Eu quero dizer com isso. Pergunto-lhe se de alguma maneira era difícil dar as aulas livremente, defender ideias livremente, eram controlados os conteúdos dados nas aulas? Pois cumpria-se o programa e pronto. E pronto. Nunca discutiu política porque não podia, na sala de aula antes do 25 de Abril. Não, mas ainda tive assim, de vez em quando lá se dizia a sua coisinha. E depois do 25 de Abril, há aqui Quando é linha. português, quando se dá português, a língua portuguesa e os textos já dá, mas eu também não fazia tensões de ir para além do programa, mas desde que pudesse. Ajudava a abrir consciências. Abria consciências. E depois no 25 de Abril, é um período conturbado. Há aulas que não. Havia, às vezes havia. Como é que foi esse Não tempo? foi assim tão. Houve, mas não tão conturbado, era mais da parte dos professores do que propriamente com os alunos. Os alunos não tenho ideias. Professora Amélia, há histórias desse tempo de professores que não davam programa, tocavam guitarra, cantavam, havia saneamentos, isso havia. Não era assim tão fácil como parece ser-se professor no período de transição da democracia, da ditadura para a democracia. Deixa-me ver se me lembro. A escola industrial, onde dava aulas A escola industrial foi sempre também uma referência. Era uma escola bem gerida, vamos lá. Claro, o último diretor era, enfim, à moda antiga. Mas depois houve mais abertura e era uma escola que funcionava bem e tinha um... Mas houve instabilidade, não houve? Naquele período. Isso era o costume, não é? E depois também se devia... Deu a escola, meteu-se o Beira Simão veio a reforma, não é? Criou-se o ciclo preparatório separado, de maneira que teve que se dividir a escola industrial, parte masculina das Gonçalves Arco e as meninas, os rapazes para lá e as meninas para o liceu, e depois
Isso foi assim mais complicado, porque agora se diz, agora disse complicado por tudo e por nada, e agora lá aplica bem. Neste percurso inicial do sindicato, houve várias pessoas, uma dessas pessoas é a Adília Andrade, que consigo partilhou grande parte desse trajeto, e fomos precisamente junto da Adília Andrade pedir-lhe um testemunho. Olá. Realçar que na década de 70 e 80 ser professora e ser sindicalista na região autónoma da Madeira não era realmente uma situação fácil, que exigia já uma certa coragem. E a Amélia Carreira, na sua posição de professora e sindicalista, soube sempre apresentar-se tal como era exigir a situação. O sindicalismo também que a Amélia Carreira exerceu foi um sindicalismo efetivo. Não foi aquele sindicalismo de dar um nome para uma lista, tal e qual como se fosse para comprar uma rifa para os escoteiros e depois não aparecer no sindicato. Era realmente um sindicalismo efetivo, de tal modo que tinha uma presença diária e uma intervenção constante na ação sindical. Após 1997 e até o presente, Amélia Carreira continua a dar a sua colaboração efetiva, e eu insisto aqui na palavra efetiva, aos sindicatos de professores da Madeira, principalmente ao Departamento dos Professores Aposentados, às atividades culturais do Sindicato dos Professores da Madeira e à sua colaboração no suplemento do Jornal do Prof, de papo para o ar através das suas crónicas. Mas também continua a exercer o seu poder crítico, quer face aos poderes instituídos, quer em relação à própria direção do Sindicato dos Professores da Madeira, quando esta, por qualquer razão, toma uma decisão que não merece a concordância de Amélia Carreira. E, apesar da sua natural tendência para a conciliação, podem crer que Amélia Carreira é bastante acutilante nas suas críticas. Podemos mesmo dizer que a Amélia Carreira faz parte daquilo que poderíamos chamar a consciência crítica do Sindicato dos Professores da Madeira. E a terminar para dizer que a Amélia Carreira é uma verdadeira senadora. Professora Amélia Carreira, sente-se uma verdadeira senadora? Eu estou mais do que, enfim, lisonjeada. Mas estava à espera, sobretudo porque é uma amiga, além de ter sido uma colega da luta sindical. Ah, sim, amiga, é muito, muito, muito. Sente-se a consciência crítica do Sindicato dos Professores da Madeira? Bem, eu sei o que é que ela está a dizer, é que se quando a direção tem qualquer atitude que eu não gosto, sou bruta, sou mesmo bruta, trás, e aqui vai disto. É isso que ela se refere. E tem sido assim. E ainda hoje disse-me há pouco que participa no que quer e no que gosta, porque também, à beira de se aposentar, contribui para a formação do Departamento de Professores Aposentados. Sim, desde o início, porque aquilo era assim, as colegas vinham... Bem, primeiro, o sindicato era ali um assalto, fez-se um assalto, uma ocupação selvagem, como se dizia na altura. Na Rua da Conceição era a escola primária do professor Castro, depois ele saiu, não é? Sentou-se e havia ali duas salas e que nós ocupámos. E foi assim o princípio. E depois os colegas iam lá para as que sabiam mais, que há sempre umas que sabem muito de leis, por exemplo, a Adília, sabe essas coisas todas. Como é que vai ser a minha reforma? Qual é o meu tempo de serviço? O que é que acham disto, daquilo? E lá fomos. Depois ia ficando ali, às vezes, a fazer horas para o médico, ou para ir o marido buscá-las, ou qualquer coisa. E a gente conversava. Questão. Tenho tantas saudades de falar francês. Nunca mais assim. E outras coisas.
Olha, uma coisa que eu gostava era de aprender tapetes de arraiolos, por exemplo. E foram assim conversando, e iam lá ficando. Eu dava aulas na mesma, que eu nunca deixei de dar aulas e nunca fiquei a tempo inteiro no sindicato. Acumulava, mas... E ainda tinha tempo para essas atividades, portanto, eram formações que davam aos colegas aposentados. Não, depois fomos falar com quem sabia, em regime tudo voluntariado, não é? Agora não se faz nada, paga. Faz isto, paga. Mas ali assim era, faz, mas como? Ficou bem feitinho e tal. Era mesmo voluntariado puro, puro. E hoje critica muitas vezes o sindicato, hoje em dia. Eu? Sim. Não só quando é preciso, porque ele também funciona bem. Quando funciona mal, aquilo já Qual é a opinião que acha que as pessoas têm hoje em dia do sindicalismo em geral? Nesta sociedade tão conturbada que vivemos, qual é a opinião que acha que têm do sindicalismo? Bem, é uma coisa que já está instituída, penso que já não se estranha e continua a ver que o sindicato ainda faz alguma coisa por elas, seja qual for a classe, não é? Mas então o sindicato, e aliás a experiência... É preciso alguém estar à frente, é preciso alguém ir para a frente. E não é só discutir o salário. Não, agora cada vez é menos discutir o salário, porque há pouco a discutir. É o que há. É o que há. É exatamente não ficar sem salário. É exatamente não ficar sem trabalho. Porque este está a ser um período difícil por aquilo que acompanha para os professores. Aí está. Eu gostava de saber qual era a classe que não está. Mas os professores, esta que me toca mais de perto, está. Acha que, por exemplo, em relação ao tempo em que começou a trabalhar, há menos respeito hoje pelos professores da parte da sociedade do que havia no seu tempo inicial enquanto professora? Bem, talvez sim, mas agora não se tem respeito por nada. Porque é que as pessoas haviam de ser mais respeitáveis? Tem uma consequência da sociedade em que vivemos. Acho que sim. Tem respeito por quem? Porquê? Vamos andar um bocadinho atrás no tempo. Teve uma vida longe de ser convencional. A sua infância, pelo menos, foi longe de ser convencional. É verdade. Nasceu em Lisboa e Sim. Poucos anos depois acaba em Barcelona, portanto vai com o seu pai para Barcelona. Sim, Porquê? Porque o meu pai era... Eu faço 20 anos de diferença do meu pai. Isso é bom que se note, porque ele, quando foi ele tirou a medicina em Coimbra, e depois quis se especializar em oftalmologia, que era uma coisa que há quantos anos era? Há 70 e tal anos atrás não era assim uma coisa muito vulgar, não? E teve a sorte de poder ir para Barcelona, para uma clínica que era precursora mundial, não era a América e a Inglaterra não existiam para isso. A Espanha era realmente o país e a clínica Barraquer e Arruga, se for consultar vai ver que era das melhor do mundo, e ele foi lá especializar-se, tirar, portanto, a especialização. E depois é nesse momento que acontece a Guerra Civil. Civil. Ele começou, pois, e a mulher e os filhos, nessa altura, foi tudo para Barcelona. E rebenta a Guerra Civil, connosco lá. Eu tinha uns 6 anos, talvez, à beira dos 6 anos, quando começou a guerra, em 36. Em 36 tinha 6 anos. Nasci em 1930, é fácil. Essas coisas são fáceis de fazer. Aritmética, sim.